Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carla Francini, sou neuropsicopedagoga e no vídeo de hoje eu vou te ensinar alguns treinos cognitivos simples e eficazes para melhorar a memória infantil. Se o seu filho tem dificuldades para lembrar o que aprendeu, esquece o que estudou ou se distrai facilmente, esse vídeo vai te ajudar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Então, gente, muitas crianças têm dificuldades para reter informações. Isso pode afetar o desempenho escolar e ainda por cima a confiança delas mesmas. Mas a boa notícia é: a memória pode ser treinada. Assim como vamos à academia e fortalecemos os músculos do nosso corpo, o nosso cérebro também pode ser treinado com atividades fáceis, simples, divertidas e eficazes. Então pense na memória como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica, não é verdade? E para isso, existem exercícios específicos que podem ser feitos a partir da sua casa. Lembre-se, o cérebro ele precisa de repetição e estímulos para que a gente possa reforçar as conexões neurais, tá? Então a gente precisa fazer essa repetição, fazer esses exercícios, ok? Aí nós temos a memória de curto prazo, que ela é responsável pelo quê? Ela é responsável por armazenar informações temporárias. Depois dela passar por esse processo, essas informações elas vão para a nossa memória de longo prazo, que ela é essencial, quando bem treinada, para guardar, armazenar, né, todo o aprendizado, esse que vai durar para a vida toda. Então, por isso que a gente precisa estimular essas memórias todos os dias. Então, quais são os treinos que a gente pode fazer simples e que surtam efeito, né, para melhorar essa nossa memória? Principalmente a memória infantil, né, que aqui o vídeo de hoje é com relação à memória infantil. Mas isso vale, gente, para jovens, adultos, tá? É uma forma de você estar exercitando essa sua memória todos os dias. Você pode usar jogos da memória. Então, o jogo da memória é muito interessante. Vai estimular, né, com as cartas do jogo da memória, a retenção visual. Então, você vai ter que olhar e memorizar. Então, o teu cérebro ele precisa fazer conexões para que ele memorize onde estão as cartas. Você pode brincar de forma diferente da tradicional. A tradicional a gente vira todas as peças, aí a gente vai buscando os pares, né, até a gente encontrar. Você pode fazer de uma maneira diferenciada. Você pode iniciar com 3 parzinhos. Você deixa eles virados face para cima, então que a criança possa observar as figuras, deixa ela observando essas figuras por 30 segundos a 1 minuto. Depois você cobre e você vira essas cartas ao contrário. E aí quando você abre o espaço, você pede para a criança achar os parzinhos. Você não muda a ordem, você deixa na ordem que estava, você só flipa elas, né? Vira de cabeça para baixo. E aí você vai pedir para a criança procurar. Então ela já deve ter memorizado, não vai se tornar tão difícil. Claro, tudo é treino, começa com 2 parzinhos e vai aumentando sucessivamente. Okay? Outra atividade que é muito legal e as crianças adoram é contar histórias. Então você vai ler uma historinha curta para a criança e você vai pedir para ela contar essa historinha de volta para você com as palavras dela. Então isso ajuda a melhorar a memória sequencial, organização de pensamento. Então isso é muito importante. Outra técnica que você pode usar, né, outra brincadeira, outro jogo que você pode usar é você fazer a associação. Por exemplo, se a criança está aprendendo o alfabeto, mas para ela está difícil decorar que é o M e depois o N na ordem, né? Então você pode fazer a associação de palavras. Por exemplo, mamãe, de neném. Então, M de mamãe, N de neném. Quem vem primeiro, mamãe ou neném? A mamãe vem antes do neném. Então, de repente, é uma forma que a criança consiga memorizar que o M vem antes do N, ok? Também você pode estar utilizando atividades sensoriais, né? Texturas, cheiros, sons para fixar conteúdos já aprendidos, ok? Então, por exemplo, você pode usar cores, aprender, né, as cores usando texturas ou objetos, ou texturas mesmo, né? Por exemplo, assim, o amarelo. tá na areia. Então você pega a areia, você vai misturar para a criança, né? É um tom de amarelo. Aí pega uma folha que é verde,
Aí a folha tem uma textura diferente, uma pedra que é cinza tem outra textura, sabe? Assim você vai criando todo esse vocabulário, né? Esse sensorial, né? Na criança, ok? Então isso também é uma atividade interessante. Então, com todas essas atividades fáceis e simples que todos nós podemos fazer em casa, não tem mais desculpa para não começar, não é verdade? Então, se você ainda não experimentou essas técnicas, faça isso e conte para nós aqui nos comentários como foi essa experiência com o seu filho. Se realmente funcionou, se você viu melhora na memória dele, se antes ele era mais esquecidinho, esquecia material na escola e agora está melhorando, né, com essas técnicas. Conte para nós, faça isso todos os dias, 3 vezes na semana, intercale as atividades. Um dia você brinca de jogo da memória, outro dia você brinca de contar história, então você não precisa fazer todas elas todos os dias, mas é interessante a gente estar sempre intercalando e sempre incentivando e trabalhando a memória, assim como a gente trabalha os nossos músculos, ok? Tem a última dica aqui desse vídeo, você pode fazer com a criança, também toda criança gosta de fazer um caderno de recordação, por assim dizer. Então, os momentos mais importantes do dia da criança. Se a criança ainda não escreve, você pode pedir para ela desenhar quais foram os momentos mais felizes do seu dia, né? E se a criança já sabe escrever, então você pode pedir para ela redigir um textinho, ou de repente palavras, se ela ainda não consegue fazer um texto, uma frase, um parágrafo, descrevendo como foi, qual foi a melhor parte do dia dela. Então isso se torna um hábito de escrita, né? Você pode fazer isso todos os dias e vai se tornar um hábito até para uma agenda futura, né? Um diário futuro. Então essa atividade também é bastante interessante, estimula bastante o cérebro, porque ele vai ter que buscar, né, todos os acontecimentos, né, que aconteceram, né, tudo que aconteceu, a cronologia do que aconteceu no dia da criança. Então, às vezes, para ela, no início vai ser bastante difícil, né, fazer regresso no início da manhã ou da tarde, mas com o tempo ela vai melhorando isso e ela vai percebendo que ela conseguiu criar essas conexões e agora ficou mais fácil, né, entender como que o dia funciona, a parte da manhã, a parte da tarde, né, que algumas crianças também têm dificuldade com isso. Ok, agora eu quero que vocês nos contem, né, aqui nos comentários, qual dessas estratégias, se você já usou, qual funcionou para você, qual você mais gostou. Se você ainda não usou, então como eu já falei, tente, experimente, depois volte aqui e nos conte. Vamos criar uma comunidade aqui para compartilharmos informações, aprendizado, né? Se alguma delas funcionou melhor, outra não deu muito certo, também deixa aqui nos comentários, conta pra nós. Lembre-se, se dá certo pro seu filho, pode não dar certo pro filho da sua vizinha. Se deu certo pro filho dela, pode não dar certo pro seu. Cada um de nós, eu não digo nem cada criança, eu digo cada um de nós aprende de forma diferente. Então, não faça comparações. Use as melhores ferramentas e estratégias para o seu filho. Conheça ele, faça o melhor por ele, sem comparar ele com outras crianças, ok? Muito bem, gente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você ficou até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo e eu fico muitíssimo agradecida. E vejo vocês no próximo vídeo. Bye!